Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia para falar um pouco da palavra do Senhor e vamos orar e ler hoje sobre o livro de 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. E Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-lo? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestado vasilha a todos os vizinhos, mas peça muitas, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. E ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Que lindo é essa história. Essa história, toda vez que eu vejo ela, eu me emociono, porque eu me arrepio, porque o poder de Deus é grande. Você veja que essa mulher, ela tinha perdido seu esposo e nesse tempo, quem ficasse devendo algum valor, quem teria que pagar era ou os filhos ou a viúva, né? Ou se não tivesse como pagar, seria pago com os filhos ou a esposa sendo transformada em servos ou escravos, né? Vendido como escravo para quitar as dívidas, né? Mas sabendo essa mulher, que seu esposo era um homem de Deus, veja a importância de o provedor da casa, o homem da casa, ele ser apegado com Deus. Veja a importância de o homem do esteio da casa, ele está apegado nos caminhos do Senhor. Porque ainda ele morrendo, o seu nome vai ser usado. Mesmo depois da sua morte, o nome dele foi usado. A glória é de Deus, mas o nome dele foi usado. Porque a mulher, ela podia ter de chorar, porque ia perder os filhos, implorar, falar para dar sua casa em pagamento. Não, ela foi atrás de um homem de Deus, que naquela época o líder, depois da ida de Elias, quem ficou à frente da palavra do Senhor foi Eliseu. Ele era o líder da palavra do Senhor naquele lugar. E chegando ela teve voz ativa de falar a Eliseu. Voz ativa. Ela disse: Meu marido morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Lá no versículo 1 está dizendo isso.
está dizendo isso. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. O homem que teme a Deus, ainda depois de morto, ele ainda provê a casa. Depois de morto, a providência ainda vem através do nome dele. E Eliseu, sabendo que aquele homem era um homem de Deus, Eliseu orou ao Senhor. Ele tinha unção, ele tinha glória nele, fogo. A glória era de Deus, mas a glória de Deus resplandecia nele. E ele, por ser um homem bem estudado da palavra do Senhor, ele perguntou o que a mulher tinha em casa. O que ela teria em casa. E poderia ter sido um grão de trigo, poderia ter sido uma semente de alguma leguminosa que eles usavam como alimento, poderia ter sido uma fruta, mas a única coisa que ela tinha dentro de sua casa era um pouco de óleo, um pouco de azeite. E naquele momento, Eliseu disse: mulher, mande que teus filhos vá pegar vasilhas emprestadas com seus vizinhos e não pegue poucas. Ela poderia ter pegado a quantidade que fosse. O milagre de Deus estaria na mão dela. E entendendo da palavra do Senhor, que a mulher sabia, ela também era temente a Deus, que seu esposo, como era temente a Deus, ela também tinha um coração temente a Deus. Ela é um bichinho que tem aqui, eu acho que é um grilo, está fazendo uma zoadinha, está incomodando um pouco, mas dá para passar. E ela, temente a Deus, ela mandou com seus filhos, ela cumpriu a palavra de Eliseu. Ela falou com os filhos que fossem atrás de vasilhas, arrumaram o que ela achava que era suficiente. Ela também não foi gananciosa, ela entendeu que aquele bocado de vasilha que arrumaram era suficiente para o milagre dela. Ela precisava de um milagre suficiente na vida dela. E assim ela fez como o profeta ordenou, né? Ela foi colocando as vasilhas e virando aquele pingo de azeite que ele tinha. A Bíblia não diz a quantidade, mas ela diz que era um pouco de azeite que se restava. O restinho, você veja, não importa o tamanho, pode ser a quantidade mínima que for, o que importa é o tamanho do milagre de Deus. E ela começou a derramar. E quanto mais ela virava a vasilha, mais azeites saía daquela vasilha. Ela tirava aquela vasilha, pegava outra e foi enchendo, até que chegou uma hora, ela olhou para um dos filhos, disse: filho, traga mais vasilhas. Aí ele disse: mãe, se acabou as vasilhas. Ela, sem entender aquele milagre tão grande na vida dela, para que seria tanto aquele azeite, ela foi de novo ao profeta. Ela foi e contou tudo ao profeta, lá no versículo 7. Ela foi e contou ao homem de Deus, que ele disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Que milagre é esse? Que milagre excepcional! Ela vendeu, pagou a dívida, que a dívida deveria ser alta, né? Para ser cobrado e levar os 2 filhos, ela pagaria tudo o que devia, e o que sobrara ia dar para eles viverem o resto da vida. No mesmo jeito, é onde eu quero chegar com essa palavra, do mesmo jeito é nas nossas vidas hoje. Às vezes a gente olha, a gente tem algo nas nossas mãos e a gente não está suprindo com nossas necessidades, né, do dia a dia. Não está dando para pagar as contas em dias, não está dando para deixar tudo
legalizado, tudo ok. E às vezes não é nem tão pouco, mas por a gente tá fazendo algo que desagrada a Deus, ou talvez não tá buscando a Deus da forma certa, aquilo dali se forma uma barreira espiritual com nossas vidas financeiras, né? E a gente fica travado e a gente não consegue assumir com nossos compromissos. Mas o que é que a gente deveria fazer? Trabalhar mais? Lutar mais? Sim, a gente deve trabalhar e lutar. Mas às vezes a gente está trabalhando mais que o suficiente. Às vezes a gente está trabalhando tanto que nossa mente tá pesada, a gente não está conseguindo raciocinar. E às vezes a gente está fazendo coisa que em vez de a gente estar ganhando mais, a gente está perdendo. Só é buscar a presença. E você vai ver que aquele pouco que você tem nas suas mãos, aquele pouquinho que você acha que tem nas suas mãos, o quanto Deus vai multiplicar. Pode ser 10 reais que você tenha nas suas mãos. Deus vai derramar bênçãos na sua vida. Basta que você busque e confie no seu milagre. Seu milagre às vezes está próximo, está lhe rodeando, está ao seu derredor, mas você não consegue viver aquele milagre, porque você confia na fé desconfiando. Você tem uma fé de minutos. Você olha agora, você vê aquele quadro, você se anima com o quadro. E oxe, essa coisa tá fluindo. Quando é 10 minutos depois, às vezes com a palavra que você escuta de alguém, às vezes com um não, sua fé murcha. E a gente tem que ter fé no muito e no pouco. A gente tem que orar a Deus no muito e no pouco e ser fiel a Ele. Porque uma hora Ele vai derramar bênçãos nas nossas vidas. E a bênção maior que Deus lhe dá todos os dias é seu sopro de vida. De você poder acordar, respirar, levantar, orar, que é a coisa que você deve fazer. Mais importante que você deve fazer quando você acordar. Antes de tudo que você deve fazer é orar a Deus, pedindo que seja protegido aquele dia. Pedindo que aquele dia seja abençoado para você e para quem está perto de você e para quem não está perto de você, até para os seus inimigos que você tem, que todo mundo tem alguém que não gosta de você. Às vezes você gosta daquela pessoa, mas aquela pessoa é inimiga espiritual da sua vida. Você tem que orar por ela. Pedir a Deus que aquela pessoa venha mudar aquele jeito de ser, que venha entender que nós todos somos um só, que não crie barreiras entre pessoas, porque a salvação é individual. A nossa salvação é individual. A gente tem que confiar que a gente vai se salvar. E o primeiro passo para a gente ter a certeza que estamos no caminho certo da salvação é a gente orar por quem não gosta de nós. Orar por aquele que quer o nosso mal. Pedir o bem àquele que pede o nosso mal. Porque Cristo está prestes a voltar. E você pode estar vivendo o último milagre. Às vezes você hoje pode estar querendo um milagre sentimental, um milagre na sua saúde, um milagre na sua vida, no seu relacionamento. Aí você aproveite o pouquinho que ainda existe. Às vezes você tem um pouquinho de vida e se entrega. Você se entrega. Você diz, eu não quero viver mais. Eu não aguento viver mais. A doença está me consumindo. Que Deus nos livre dessa má hora, né? Eu estou dizendo assim, que tem gente que diz, a doença eu não aguento mais. Eu perdi. Aquele pouquinho que você tem de vida ainda, Deus pode multiplicar. Deus pode multiplicar. Deus 15 anos de vida ao rei. Ele preste a
a morrer, Deus mandou o profeta falar que ele só teria mais alguns dias de vida. E ele orou a Deus, e Deus deu a ele mais 15 anos. E ele pode nos dar 10, 15, 20, 50 anos. Pessoas que acham que você iria, vão antes de você. Pessoas que pensam, eu tenho toda a saúde, fulano está morrendo, fulano pode durar um dia, pode durar 6 meses. Quem é que sabe a vontade do Senhor? Quem é que sabe? Só Deus sabe o futuro. E a gente temos que orar, confiar, buscar, porque ainda o pouco que você tem, seja a área que seja, glória a Deus, na área que seja, que você acha que você está precisando de um milagre, ore, acredite e olhe se ainda tem um pouquinho da área que você está precisando. Se você tem um pouquinho, se no seu casamento ainda você tem um pouco de respeito, um pouco de amor, ore a Deus para Ele restaurar seu casamento. Se for na sua vida financeira, olhe o que é que você tem de valor, que Deus possa multiplicar. Pode ser uma pedra. Se você trabalhar nessa área, você pode ter um grão de brita. Você parta ele em 2, vá partindo, e Deus vai multiplicando. Quando você olhar, você tem uma carrada de brita para você vender, e daquela carrada você ir multiplicando e crescendo seu azeite. Pode ser na sua saúde. Pode ser que o médico diga, você só tem 6 meses de vida. Ore por os seus 6 meses de vida. Agradeça. Peça para que Deus multiplique. Esses 6 meses de vida pode se tornar anos. Anos de vida. Você ore pelo que você tem. Multiplique seu azeite. E a forma mais fácil de você multiplicar seu azeite é conhecendo a Cristo, se entregando a Cristo. Que a única saída, a gente se ilude com coisas desse mundo, a gente se ilude, mas o único caminho é Cristo. Não importa o que você busque, você tenha certeza que a única coisa que você precisa é Cristo. Depois que você buscar a Cristo, as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu digo hoje, nesse dia 23, que dia 23, eu lembro do Salmo 23, que lá na Bíblia vai dizer, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Veja como é o poder de Deus. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da minha vida. Isso é uma palavra para a igreja. A igreja deveria escutar mais o Salmo 23, o Salmo 91, porque são 2 salmos que só são promessas que se cumprem todos os dias nas nossas vidas. E o Salmo 91, ele tem o poder de nos libertar de amarras, pode ser amarras espirituais, financeiras, sentimentais, na saúde. A gente temos que buscar, orar mais o Salmo 91, orar o Salmo 1, Salmo 23, um salmo que traz prosperidade. O Salmo 23, ele é um salmo de prosperidade. O Salmo 91 é um salmo de libertação, de amarras. E a gente perde muito tempo de nossas vidas, eu digo por mim mesmo, perde muito tempo de nossas vidas buscando outras coisas.
que a gente deveria mais buscar a Cristo. E Cristo não desampara aquele que o busca. A gente às vezes bota nossos trabalhos em primeiro lugar. Bote Cristo em primeiro lugar, que Deus nos honrará no nosso trabalho. Nos honrará, Ele não deixará faltar nada. Não importa que seja em que você trabalha. Você pode trabalhar quebrando pedra, você pode trabalhar no banco contando dinheiro. Se você estiver fazendo o que é certo, orando e agradecendo e buscando, o seu cálice sempre vai transbordar. Não importa em que você trabalha. Porque Cristo, Ele não mentiu nada. Tudo que está escrito aqui, o Espírito Santo estava na vida de quem estava escrevendo. O Espírito de Deus habitou na vida de quem estava escrevendo a Bíblia. Porque tudo que está aqui, toda a resposta da sua vida, você encontra nesse livro. Você encontra tudo. Basta você procurar e entender que Cristo é a única saída. E voltando ao assunto lá daquela senhora, a Bíblia fala que ela pagou suas contas e viveu com azeite que sobrara depois que ela pagou tudo que devia. Porque a fé dela foi longe. E poderia ter ido mais longe, mas ela não teve ganância. A gente também temos que ter fé, mas nos afastar da ganância. A ganância financeira, ela é triste. Porque quanto mais a gente consegue, mais a gente quer. O ser humano tem um péssimo hábito de ser mal agradecido. Não agradecer por aquilo que Cristo tem dado. Tantas pessoas que não têm nada e são felizes, mas a gente pensa que ela não tem nada, né? A gente não vê ela com nada financeiro, mas ela tem o maior presente que ela poderia ter, o maior bem, que é a unção de Cristo. Aquele sentimento de paz, de saber que adora a Cristo, que ama a Cristo e o que ela tem é suficiente. Que na hora que ela se senta na sua mesa, que olha que tem ali um pouco de farinha. Alguns lugares do Brasil ou do mundo tem isso. Algum pedaço de farinha, um pouquinho de farinha, um pouco de farinha e um pedaço de peixe. Eles sentam, ora, abençoa, pede para que Deus abençoe aquele comer. Come e fica satisfeito com tão pouco. Pouco tempo atrás eu vi uma reportagem lá na África, não lembro bem o país, eu acho que seria a Etiópia, que é um país cristão. Tem muitos muçulmanos, mas tem muitos cristãos também na Etiópia. Que a história se diz até que a Arca da Aliança está escondida lá na Etiópia, né? Que quando os hebreus foram levados à Arca da Aliança deles, diz que foi levado para a Etiópia, né? Diz que está lá, numa igreja lá, tem a história que conta que está lá. São guardados até por uns guardiões lá. E eu vi uma reportagem e lá eles se alimentam praticamente de milho. Eles pegam o milho e o milho de lá é branco. O milho de lá tem do outro também, mas eles se alimentam mais do milho branco. Eles pegam, ralam ele no moinho e misturam com água e aquela massa que eles fazem, eles assam e faz que nem um beiju. Só vai o milho, a farinha do milho feita na hora, né? A farinha de milho, a água e sal. Eles fazem tipo um beiju. Aí ali eles fazem uma salada, um molhinho, alguma coisa. Quando tem alguma carne, eles com alguma carne. E eles se alimentando. E todos levantando a mão, as crianças, os adultos, e ungindo aquela comida.
antes de se alimentar, agradecendo e felizes com o que eles tinham. Nós aqui no Brasil, tem pessoas muito necessitadas no Brasil que a gente sabe e a gente vai orar por elas. Tem muitas pessoas que uma hora dessa no Brasil não tem o que comer. Eu admito, muitas, não são poucas, mas tem tantas que tem tudo e reclamando. Eu não quero essa carne porque essa carne é dura. Mas rapaz, eu vou comer cuscuz de novo. Já comi de manhã, já comi meu dia, cuscuz de cedo eu comi cuscuz com carne guisada, meu dia eu comi cuscuz com carne assada, agora eu vou comer cuscuz com ovo, cuscuz com leite. Meu Deus, agradeça. Tanta gente que aquele cuscuz que você acha tão simples seria um banquete. Aqui no Brasil, não precisa a gente atravessar o oceano e a África, não. A gente vê aqui no Brasil. Aqui no Nordeste tem cidades assim, no Maranhão, é uma cidade assim, é um estado do nosso Nordeste. Tem. No norte do Brasil tem. A gente tem que agradecer pelo azeite que a gente tem ainda. E tem gente que não agradece, não é porque não quer, é porque o mundo espiritual está aprisionando aquela pessoa naquela vida e ela vê aquela situação tão difícil que ela não toma uma decisão de procurar a Cristo. Ela procura em homens da terra e não vai achar solução. Mas por toda a dificuldade que a gente esteja passando, a gente busca a Cristo. Pode demorar um dia, pode demorar 2, pode demorar 1 ano, mas uma hora o quadro vai virar. Deus, Ele está vendo o que você está buscando. E Deus, Ele não vai deixar você passar aquela situação por muito tempo. A não ser que a gente esteja pagando por coisas do passado, né? Porque às vezes a gente lança uma pedra em uma pessoa e a gente vai e se arrepende. Deus perdoou, mas aquilo que você lançou vai estar girando no mundo espiritual. Vai ter o retorno, a lei deu retorno, né? Que o mal que a gente fez a alguém, a gente pode não receber o mal de volta, mas ele tem consequências. A consequência, às vezes, é a gente passar um tempo oprimido pelo inimigo. Mas o inimigo só oprime até o dia que ele quer, que Deus quer. Ele não, o inimigo não tem poder de nada. Veja Jó. Deus permitiu que o inimigo oprimisse Jó, mas ele não deixou tocar na vida de Jó. E quando Jó orou pelos seus amigos, Deus disse: Satanás, você não mexe mais na vida de Jó. A mesma coisa é na minha e na sua vida. Se não tiver a permissão de Deus, Satanás não tem poder algum. E mesmo se ele esteja hoje agindo na sua vida, em alguma área da sua vida, mas você está de pé. É que a promessa de Jó está em você. Você está de pé. E Deus já disse a Satanás: pode tirar tudo dele. Você só não vai tirar 2 coisas. A vida que eu não deixo e outra coisa que ele tem e você não consegue tirar. É a perseverança e a fé. 2 coisas que ele não consegue tirar. É a sua perseverança, que mesmo o inimigo lhe oprimindo, lhe machucando, você todo dia se levanta, ora, agradece a Deus e busca. Você acha que uma hora Cristo não vai girar, não vai mudar seu quadro? Que um dia seu azeite não vai transbordar? Vai. E era isso que eu tinha para falar. Eu só falo até onde Deus manda. Às vezes eu falo mais, às vezes eu falo menos. Eu só falo o que Deus manda. E eu gostaria de fazer uma oração aqui, agradecendo por mais uma semana que a gente está começando. E ela vai ser abençoada, em nome de Jesus. Na minha vida e na de quem assistir a esse vídeo. Que Deus é bom. Querido Deus e amado Pai, Senhor, estou aqui, Senhor, entregando esse vídeo.
e te pedindo, Senhor, te pedindo perdão por minhas falhas, por buscar tão pouco, por orar tão pouco, Senhor. Mas eu sei que o Senhor recebe, Senhor, que toda oração é válida para ti, Jesus. E eu quero te agradecer, Senhor, por estar sempre, Senhor, derramando o azeite na minha vida, Senhor. E eu sei que as vasilhas que eu vou ter vão ser poucas para a promessa que o Senhor tem feito nas nossas vidas, para o bem que o Senhor tem nos feito, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por o Senhor sempre estar na minha casa, por o Senhor ter me apresentado, Senhor, uma igreja, para que eu venha, Senhor, mudar meus caminhos. E eu sei que eu tenho muitas coisas para mudar, mas eu sei que eu só consigo, Senhor, só consigo contigo. Sem o Senhor eu não consigo nada, eu não sou nada e não vou conseguir nada, porque a caminhada é árdua, mas a vitória é certa. Muito obrigado, Jesus, por ter me dado o privilégio de viver mais um dia e agradecer. Eu gostaria também, Senhor, de pedir, Senhor, que o Senhor conforte a família, Senhor, aquele pai que perdeu o seu filho lá em Ameixa, Senhor, que o Senhor venha confortar e venha, Senhor, ser fiel na vida dele, com conforto que só o Senhor traz, Senhor. E que aquele filho dele venha ser guardado num bom lugar, Senhor. Que suas obras tenham sido boas nessa terra e que ele venha ter se arrependido no seu momento de morte. Mesmo que seja difícil, Senhor, mas não é impossível que ele se salve. Porque, Senhor, a salvação é individual e a gente não sabe a mente de cada um. E é ele, por mais que ele tenha, Senhor, feito algo de errado nessa vida, ele era uma criança. Um rapaz de 18 anos é uma criança, Senhor. E que o Senhor venha, Senhor, abençoar aquela família e confortá-los. Em nome do Senhor Jesus. Amém.